Esse anime mal estreou e já tá em todo canto. É difícil a gente ver títulos de animações japonesas disponíveis em mais de um streaming, imagina em 4. Pois é, Togeyanki chegou com tudo e a gente vai te explicar por que esse anime tá em todo lugar que você acessa. E para falar disso aqui comigo, eu estou com o meu casca de bala, André Zuliani, que está aqui animadíssimo para mais um anime sobre Onis, né, Zuliani? Mais um, né? Mais Mais um um. shonenzinho básico, gostoso, do jeito que a gente gosta. Pedro Henrique Ribeiro levantou a bola desse ano e falou, pô, como assim ele estreia em todas as plataformas? Até no YouTube de graça, pá, ele tá. Não tá, mentira, ele não tá. Às vezes Mas... estreia no Twitter lá fora, no X, né? Agora, às vezes aham. tem anime que tá estreando por lá. Só que Togeyanki tá disponível, vamos lá, na Crunchyroll, no Anime Onegai, na Netflix, no Band Play e como vocês sabem, também dá para acessar a Crunchyroll pelo Prime Video, então ele também tá no catálogo do Prime Video para quem assina a Crunchyroll E entre os por lá. outros lugares que a gente não recomenda que você Tá, procure, tá tá? pela Mas internet, você tá na acha. net, Ele tá tá na aí, tá net. por aí, tá no ar, tá no ar. Mas vamos lá. Para esse anime estar em tanto lugar, tanta gente ter né, feito esforço, gastado uma graninha para disponibilizá-lo, a gente precisa entender de onde vem esse hype, talvez, por parte aí desses estúdios. Togeyanki, ele acompanha o Shiki Ichinoshi. Ele é um garoto que tem sangue de demônio. Esse menininho aí do cabelo azul, para quem assistiu Blue Exorcist, deve estar fazendo algum tipo de comparação, mas até onde a gente sabe, ele não é filho do capiroto não, tá? Ele é um ser humano que acabou aí tendo também o gene de demônio, porque no mundo, né, eu usei a expressão demônio, mas Oni não é exatamente traduzido como demônio na maioria dos casos, mas a gente tem aí uma sociedade em que existem Onis há muito tempo e em certo momento da história, um guerreiro chamado Momotaro, ele decidiu que o objetivo dele seria caçar esses Onis. Então ele foi caçando, teve filhos, foi criando toda uma geração, até que isso virou um clã dos Momotaro que entrou em guerra com o clã dos Onis, que tiveram que se juntar cada vez mais para lutar aí contra esse avanço da humanidade. E a gente chega nos tempos atuais e encontra aí um grupo de Onis bem mais reduzidos, enquanto os Momotaros estão cada vez mais letais e, de certa forma, assim, menos conectados, né, Zuli? É, eles se escondem, né, no meio da sociedade, como humanos, ou pelas sombras, né? A gente não tem tanta informação sobre isso. E aí, logo de cara, a gente conhece um desses descendentes do Momotaro, né? Ele se apresenta, ele fala qual é o nome dele? Ele falou o nome dele, mas não importa porque ele já morreu. E ele morreu pelas mãos do protagonista, que tem uma característica muito engraçada, né? Pelo menos nesse poder dele. Não sei se o Zuli teve essa mesma impressão. Mas eu senti que esse universo de Togeyanki, ele mistura dois animes que estão extremamente populares nessa geração. Eu tô falando de Demon Slayer e de Chainsaw Man. Porque o que que acontece? Com o sangue metade demônio, ele tem o poder de usar a manipulação de sangue, que é exatamente o poder dos Onis de Demon Slayer. E quando ele usa essa manifestação sanguínea, que ele fica parecendo lá aquele vilão de Venom, o Carnificina. Carnificina, os poderes dele saem, né? Esse sangue vai para fora da pele dele e consegue criar aí armas, né? Um detalhe interessante nesse background do protagonista do Chique é que ele é um jovem que, apesar de viver no Japão, um país que tem regras completamente zero tolerantes para armas de fogo, ele é viciado em armas de fogo. Então, um dos primeiros quadros que a gente tem nesse anime é desse quarto dele com as paredes repletas ali de metralhadoras, vários modelos diferentes de arma. E o pai dele o pai adotivo dele até faz essa cobrança, né? Porque ele é tão focado em arma, mas a gente consegue ver nessa imagem, que é tipo uma representação do uso dos poderes dele, que ele materializa vários tipos de arma
para derrotar os inimigos dele. Foi assim que ele derrotou esse primeiro caçador Essa que criatura apareceu. em cima dele que aparece é ele na forma Oni, né? É ele na forma E aí, Oni. quando ele retoma o controle do corpo dele, aparece só esses chifrinhos. Mas, amigo, o cara não morre, ele só desaparece. O cara O cara que ataca ele não morreu, não, ele só desapareceu. não tem, para mim morreu. Mas a gente vai descobrir isso lá no segundo episódio, que até o momento desse vídeo ainda não estreou. E um detalhe interessante é que quando isso tudo acontece, a gente vê a chegada dessas duas organizações. Porque como eu citei no início do vídeo, a gente tem o clã Oni e a gente tem o clã dos Momotaro. E o clã de Onis é composto basicamente por jovens, né, ali da faixa etária do Shiki, enquanto o clã dos Momotaro parece ser composto por cadáveres, porque a gente tem uma sala redonda ali, como a gente vê em quartéis generais de anime, por exemplo, o Evangelion aí, para quem gosta. Então a gente tem aquele quartel-general com eles colocados ali em círculos, mas eles são múmias, eles falam, a gente ouve a voz, mas a gente não tem qualquer movimento aí do corpo deles enquanto eles estão completamente enfaixados. Então não sei se é alguma técnica de preservação e essas pessoas têm aí séculos de vida, mas a gente deve ter isso esclarecido nos próximos episódios. Mas Uli, me diz, você acha que valeu o hype por parte dos estúdios de todo mundo querer distribuir esse anime? Cara, eu acho uma introdução bem tradicional assim para um primeiro episódio de Shonen. Eu achei muito legal, a animação tá linda. A animação tá, assim, comparado com outros animes que a gente viu até do começo da temporada, a gente falou muito bem de Gachakuta aqui, mas a animação de Togeaki nesse primeiro episódio me chamou muita atenção. Eu acho que como história, ela é uma básica, você falou de Demon Slayer muito bem, você falou de Chainsaw Man, a gente podia ficar citando outros animes de shonen que tem essa temática de demônio, ou um protagonista jovem que tem algum poder dentro dele, né, um poder que estava adormecido, como estava nesse começo, né, ele desperta esse poder Oni quando ele vê o agente do Momotaro atacando o pai dele, querendo matar o pai dele, porque o pai dele... Veja bem, o pai dele, já dando um spoiler aqui do primeiro episódio, o pai dele é descendente de Momotaro, mas algum motivo que aconteceu lá que a gente não sabe ainda fez ele salvar o, o filho quando era bebê e tá cuidando dele até hoje. Um pai adotivo, né? Um pai... Tava, né? Tava, exato. E aí ele morre protegendo o filho, e aí a gente vê... E depois da introdução, que é bem misteriosa, né, desse clã dos Momotaros, aparece um tal diretor. A gente ainda não sabe muito do que, mas me parece ser algum instituto, né, alguma escola, fazendo uma coleta. Ele fala que há muitos anos não tem uma coleta assim, aí aparece outros jovens que acho que a gente estão sendo recrutados para participar, né, de algum instituto, desse clã dos Onis. Eu achei, cara, pensando se valeu, eu acho que por esse primeiro episódio vale. Acho que ainda não dá para cravar que vai ser um grande fenômeno, que vai ser um sucesso, mas a pulguinha tá instaurada, tá aqui atrás da minha orelha falando, ó, tem alguma coisa interessante aí. Sim, e aqui no Brasil esse título foi trazido pela Remon, que é uma distribuidora que está se esforçando bastante para emplacar alguns títulos aqui mais populares no Brasil. Um deles é Your Forma, que estreou no anime Onegai também na temporada passada, que também tem um gráfico muito bonito, e agora eles estão trazendo aí esse, será, novo sucesso da temporada. Eu achei que essa temporada tá um pouquinho diferente, Zuli, porque a gente tem essa inclinação para animes que, se não forem de terror, pelo menos eles estão apontando para uma direção um pouco mais madura em questão de público. Porque a gente tem aí o Verão em que o Hikaru Morreu, que é um anime de terror. A gente tem Kaiju Number 8 retornando também com uma trama um clima assim um pouco mais maduro, na minha opinião. E agora Tougen Anki também chegando com uma temática assim bem sombria, né? É uma fantasia, mas ao mesmo tempo é uma fantasia um pouco mais macabra, assim. Eu não tenho certeza se a classificação indicativa dele, sei lá, é de 10 ou 12 anos, mas ele traz uma estética e traz uma construção
de universo que é um pouco mais aí essa poça de sangue, essa coisa assim bem vermelha, bem mostrando aí talvez uma temática mais visceral em questão de luta e tudo mais. Eu acho que isso tá mostrando que essa temporada é pros velhos, é pra nós. Ah, coisa boa também, né? Essa temporada é interessante, porque não só falando de estreias, de novidades, mas de retornos, né? A gente já falou muito sobre isso no nosso anime de expectativas para a temporada, e a gente acabou nem falando de Tongyak, né? Sim, sim. E fica aí o disclaimer para nós mesmos, né? Que, tipo, depois de ver que ele tá estreando em todas as plataformas e veio com o primeiro episódio bom assim, eu acho que ele vale estar entre os destaques. Fiquei Sim. curioso para saber, inclusive estava olhando os mangás pra procurar, pra Já chegou tentar no ler Brasil? online. Não achei, só achei em inglês, cara. Eu achei até curioso, porque Então nem do fica mangá aí, a gente ouve falar tanto assim, né? Pois é. Ó, pode ser também esse o motivo dele estar em tanto lugar. Talvez tenha sido um título barato que essa Rimmel, né, tem oferecido para esses serviços de streaming, é exatamente para mais tentar emplacar um título no público brasileiro do que ganhar dinheiro nesse momento que ela ainda não tem um nome assim tão forte aqui para o nosso mercado. Mas me fala aí se você já assistiu ao primeiro ou ao segundo, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, episódio de Tougen Anki, e conta aqui pra gente nos comentários se você achou que ele valeu essa empreitada em vários serviços de streaming. Fala aqui também por onde você está assistindo, é importante a gente saber de onde você está consumindo esses animes para falar dos animes certos para você. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, vem para a comunidade aqui do Omelete Z e claro, deixa o like aqui nesse vídeo. Zuli, até a próxima. Até a próxima, até daqui a pouco. Até que vai ser bem daqui a pouquinho, quer ver?